E já estamos de volta. E olha, gente, toda sexta-feira nós temos a participação toda especial da nossa repórter em Manaus, Thalita Salles. E é justamente para lá que nós vamos agora. Boa tarde, Thalita. O que você traz de novidade? Boa tarde, Lana. Boa tarde para você que acompanha a nossa revista eletrônica diária. Olha, gente, temos um assunto super bacana e interessante. Tatuagem. Bom, a tatuagem surgiu há milhares de anos e até hoje é moda para muita gente. Só que algumas pessoas acabam se arrependendo e aí buscam uma forma de correção. É por isso que a nossa equipe procurou um dos tatuadores de Manaus, o Gessner. Ele aceitou o nosso desafio e fez uma tatuagem super bacana no nosso personagem. Uma matéria que você acompanha agora do nosso repórter Clínger Figueiredo e Hudson Vieira. Tatuagem, arte ou vandalismo? Eu acho uma arte. Inclusive eu tenho tatuagem. Eu fiz quando era criança e não me arrependo disso. Agora, existem pessoas que usam tatuagem para esse tipo de coisa. Usam como vandalismo. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas façam esse tipo de situação. Tá? Então, para mim é arte. Depende, né? Tem opinião. Certas tatuagens, elas são um certo de vandalismo no corpo, principalmente quando são feitas por pessoas muito novas, adolescentes e tal. Mas eu tenho o outro lado, que pode ser um desenho bonito, algo que represente pra você. Cara, a tatuagem é uma arte e que é muito criticada hoje em dia. Muitas pessoas acham que só porque fazem tatuagem é galeroso, vende essas coisas. E eu já não considero. Muito pelo contrário, eu aprecio e muito quem faz tatuagem. Bem, eu acho vandalismo, porque hoje em dia é muito ligado com as pessoas de galera, são traficantes, a maioria dessas pessoas usa. Então, se já foi arte, hoje eu acho que é um vandalismo, é visto de uma maneira assim um pouco tenebrosa, não é uma coisa que as pessoas olhem, é bonito, belo. Eu, na minha opinião, acho isso. A tatuagem surgiu há 5.000 anos. Aqui no Brasil chegou em 1959. Daí se popularizou por todo o país. Mesmo assim, até hoje sofre resistência como arte. Isso porque a igreja considera como vandalismo contra o próprio corpo. Ao longo da história, até para identificar criminosos, ela foi usada. Eu acho que hoje está bem divulgado, entendeu? A tatuagem como uma arte, a tatuagem como um acessório, hoje é uma estética e sim, porque se tornou cara. Hoje tu tem uma boa tatuagem, se tornou cara, então é um acessório caro. Então na parte da estética eu vejo que cresceu muito, assim, muita gente está procurando, muita gente quer uma tatuagem de boa qualidade, bem feita, entendeu? Então hoje em dia eu não acho que seja aquele paradigma de tatuagem, coisa de bandido, coisa disso daquilo, entendeu? Eu já vejo hoje como um acessório de luxo. E quando a tatuagem vira arrependimento? Foi o que aconteceu com o Thiago. Há 5 anos ele tatuou o nome da namorada. O amor passou, mas a tatuagem não. Na verdade eu procurei o Gessner para cobrir essa tatuagem, que é o nome da minha ex, da minha ex-esposa, que agora eu tenho uma outra pessoa na minha vida. E ela reclama às vezes, né? Pega o nome e fala, por que tu fez o nome da tua ex? Foi uma das coisas que aconteceu, foi boa na minha vida, mas enfim, acabou, né? Como tudo nessa vida, um dia acaba. Gessner está há 7 anos nesse mercado e garante: a correção de tatuagem, também conhecida como cover-up, é mais comum do que se pensa. Sempre me procuraram, a maioria das pessoas que me procuraram sempre foi para fazer uma cobertura, uma reforma, um cover-up que chamam, né? Que é a cobertura da tatuagem antiga. E sempre assim, desenhos antigos e torná-los eles mais modernos e apagar nome de mulher, de namorada. Isso é comum mesmo. Toda semana eu faço isso. Quem pretende remover de uma vez por todas a tatuagem indesejada pode optar por procedimentos estéticos mais complexos, como o laser. Mesmo assim,
O cover-up promove o resultado mais satisfatório. Eu tenho um cliente que já tentou remover e chegou a mim para que eu modificasse, eu corrigisse, entendeu? Porque fica uma cicatriz. Então aí tem gente que busca uma remoção e acaba ganhando uma cicatriz. E aí eu tenho que fazer uma segunda cobertura. Além do desenho que ainda ficou, a cicatriz que ficou também, porque a pele fica agredida, né? O Thiago, que é cinegrafista, optou pela correção e vai transformar o nome da ex numa paixão que, segundo ele, jamais acabará. E aos poucos a tatuagem antiga vai ganhando uma nova forma, uma câmera. A sessão durou pouco mais de 2 horas e o resultado foi positivo. Gostei sim, gostei bastante do resultado que foi, né? Aquele nome que estava apagado e tal, da minha ex, e agora com a imagem da profissão que eu gosto, né? Gostei muito, o tatuador Gessner está de parabéns. Que resultado positivo, hein? Muito legal. Gostaria até mesmo de agradecer ao tatuador o Gessner. Muito obrigada por ter aceito o nosso desafio e parabéns, Thiago, pelo resultado. Olha, gente, agora vamos falar sobre tatuagem no mercado de trabalho. Será que se interfere ou não? Por isso, convidamos o professor Flávio Guimarães, ele que é gestor empresarial. Boa tarde, professor. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, vocês que nos assistem. Hoje o mercado de trabalho ele já não é do jeito que era antes. Logo, a tatuagem já não é assim como se pensa, tão discriminada, essa coisa toda. Isso é muito relativo, tem que ser analisado, tem que ser verificado. E de preferência que seja feito um estudo, né, antes de qualquer decisão. Até para vocês verem também nessa parte da reportagem que futuramente você não se arrependa, e que se arrepender também tem jeito. Verdade. Mas assim, no momento de uma entrevista de emprego, olha, eu vou fazer uma entrevista, a tatuagem, ela vai assim interferir? É melhor eu esconder? É melhor eu falar a verdade? Qual a dica que você pode deixar para os nossos telespectadores que estão passando por essa situação? Bom, pessoal, o que a gente tem que fazer principalmente numa entrevista de emprego, eu preciso falar a verdade. Então, se você tem a tatuagem e ela é visível, você não pode esconder, porque vão descobrir. E se de repente ela é escondida, você não precisa falar, a não ser que perguntem de você. Se perguntar se tem tatuagem, alguma coisa assim, você tem que falar a verdade, porque mais cedo ou mais tarde vão descobrir. A ideia hoje o mercado já absorve muito bem, e tenta pensar como se tu fosse aquele recrutador que está lá contigo. O que ele quer? Ele quer alguém que realmente vá fazer a diferença, ele quer que o mercado realmente responda melhor para aquele tipo de profissional. A relatividade nesse processo hoje, e aí eu falando como um gestor de pessoas e tudo de mercado, a gente precisa pensar. E tenta pensar como dono também, não só o cara que está te entrevistando. O que a gente quer em termos de mercado é alguém que tenha realmente um diferencial competitivo. Mas eu não posso esquecer do mercado. Se o meu público aceita, eu não tenho por que rejeitar. A gente estava conversando, inclusive, sobre isso antes da entrevista, que os resultados da pessoa como profissional conta bem mais. Se você se destaca, por exemplo, uma pessoa que trabalha com vendas, eu sou o gestor, eu não acho legal a tatuagem que aquela pessoa possui, mas ela traz resultados maravilhosos para a empresa. É claro que eu tenho que levar em consideração esses resultados bons, não é? Sim. Thalita, eu diria, e vocês que nos assistem, eu diria o seguinte, pela experiência que a gente tem, se você que nos assiste é dono de alguma empresa, que você tem um gestor que pensa diferente do que a Thalita falou, ele quer tirar porque ele discrimina isso, você precisa trocar o gestor. O que você, empresário, precisa, de fato, é alguém que faça a diferença. E se o teu público consumidor aceita, não vai ser o gestor que vai estar fazendo esse processo. Então, ao invés de tu se desfazer daquele que, de repente, está sendo, realmente, nesse caso, discriminado,
libera o gestor e contrata um gestor melhor, porque é ele que está criando o problema e não o cara da tatuagem. Até porque onde a gente chega tem alguém com tatuagem, na verdade, assim, não que são todas as pessoas, é claro, mas a tatuagem ela está se destacando cada vez mais, não é? Sim, a gente até cita essas situações. Imagina você indo em algum lugar fazer uma tatuagem e o cara que te tatua, que vai te tatuar, ele não tem tatuagem. Tem alguma coisa estranha nesse negócio, né? Assim como, reforço para vocês, pessoal, vocês que têm tatuagens, vocês que têm algumas dificuldades e ainda acham que são discriminados, não olhem por esse lado. Eu acho que o lado que vocês têm que olhar você tem potencial, mostre esse potencial, analisa essa empresa que tu está participando ou que tu está nela, porque se correr o risco de tu estar na empresa e ele não aceita a tatuagem, tu precisa avaliar, vale a pena eu arriscar e fazer uma tatuagem? Eu quero muito, mas eu posso fazer, de repente, continuar nessa organização? Pensa como dono. Tu tens que olhar o mercado me aceita agora dentro dessa área que eu atuo dessa forma. Imagina um público também interessante que a gente até antes estava conversando e faço questão de ressaltar para vocês que nos assistem. Imagina o seguinte, se você chegar hoje em alguns locais, é mais do que natural tu chegar lá e tu procurar alguém e se tu não achar com tatuagem, assim, tem alguma coisa estranha nesse mercado aqui. Né? Um deles, por exemplo, são os locais onde o pessoal adora fazer ginástica. É muito raro você chegar num lugar daquele e um professor, por exemplo, não ter alguma tatuagem. Então, assim, o mercado hoje é muito diferente de antigamente. Eu garanto para vocês, o que o mercado procura hoje, o que os proprietários dos estabelecimentos buscam dentro da área de profissão, são pessoas capacitadas. Claro que ele tem que se adaptar ao mercado também. Se o mercado rejeita de alguma forma, ele vai ter que realmente administrar da melhor maneira possível. Mas se você tem uma tatuagem que o mercado não aceita e ela não é exposta, não tem porquê, por exemplo, ele não te contratar, desde que tu tenha capacidade suficiente de trazer dinheiro para ele. É isso que ele busca. Hoje, empresário não olha para você discriminando de alguma forma, se não ser aquela situação de busca alguma forma de dinheiro para ele. Buscou, você pode ficar tranquilo que isso aí não vai ser nenhum empecilho. Olha, então está esclarecido, hein? Não se preocupe, você que tem uma tatuagem, é sempre bom ser profissional, mostrar trabalho, não é? Gostaria de agradecer pela sua participação, professor, muito obrigada. Ok, eu que agradeço a vocês. Muito obrigada, olha, o professor esclareceu muitas dúvidas, então é isso. Lana, eu volto com você aí em Roraima, viu? Grande abraço. Obrigada, Thalita, pela participação. Obrigada também para o Klinger, né, que fez a nossa matéria aqui, que falou sobre a tatuagem. Mas agora o nosso programa está chegando ao final. Para você, eu desejo aí um excelente final de semana. E segunda-feira, olha, eu estou de volta. Então não perde não, segunda, 1h da tarde. Até lá!